Graças a Deus, graça e paz a todos, amém, irmãos? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Uma frase do pastor Robson aqui acabou de confirmar a palavra, para a glória de Deus. Eu queria pedir desculpas aos irmãos pelos quais eu passei e não pude cumprimentar. Não falei com algumas pessoas porque eu fiquei sabendo ontem que eu ia ter que pregar hoje. E eu tinha que dar aula hoje também. De manhã eu ainda tive que conduzir uma reunião. E confesso para vocês que até o término da escola bíblica, eu ainda não tinha certeza do que Deus queria que eu pregasse hoje. Então eu tive que sair às pressas, correr para o gabinete. Não pude dar atenção para ninguém, porque senão eu não ia ter tempo para orar e buscar em Deus a confirmação da palavra dele. Mas eu glorifico o Senhor, porque foi confirmada. Amém? E nós vamos ler em Lucas capítulo 14. Vamos ler em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 7. Eu queria pedir de você toda a atenção e paciência. Amém? Porque a leitura não é curta, mas é necessária. Versículo 7 em diante. Palavras de Jesus dizendo aos convidados uma parábola. Reparando como escolhiam os primeiros assentos, Jesus lhes disse. Versículo 8. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele te diga, dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, no último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar. Mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, Jesus lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, saí pelos caminhos e valados,
e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, Jesus lhes disse: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei, que tendo ido à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Os irmãos podem sentar-se, por favor. Às vezes eu fico um pouco assustado com certas palavras do Senhor, com certos ensinamentos de Cristo. Eu fico assustado, irmãos. E eu tenho mais motivos do que você para que eu fique assustado. Porque eu sei que a cobrança de Deus sobre mim será maior do que sobre você. Você compreende isso? Aqueles que ensinam a palavra, como é o meu caso, terão uma cobrança tão grande a respeito disso, que o Espírito Santo, usando Tiago na sua epístola, aconselha os irmãos que não muitos dentre nós sejam mestres, porque teremos uma cobrança maior. E o Senhor Jesus nos alertou: a quem muito é dado, muito se lhe requererá. No entanto, irmãos, existem palavras duras de Jesus, que não são dirigidas apenas a mim como pastor. A cobrança sobre mim vai ser maior do que sobre você. Mas palavras que o Senhor deu a todos nós. Como, por exemplo, nós vimos no versículo de número 25, que diz o seguinte, que ia com ele uma grande multidão. Até o versículo 24, Jesus estava numa festa na casa de um fariseu. Assim começa o capítulo 14. Jesus é convidado a uma festa na casa de um fariseu, ele vai à festa. Naquela festa havia um homem doente, era dia de sábado, ele cura aquele homem. E então ele começa a trazer ensinamentos para aquelas pessoas que estavam na festa. E o texto prossegue então, e no versículo 25, Jesus não estava mais na festa. Ele já estava caminhando e uma grande multidão o seguia. E o Senhor se volta para essa grande multidão, e é como um complemento de tudo que ele havia dito naquela festa, de todo aquele ensinamento da festa. E tudo que Jesus havia dito naquela festa, que nós lemos aqui, porque nós lemos o texto completo, nós tiramos apenas o início, que foi a cura do homem hidrópico, que tinha pernas e braços inchados, e Jesus o curou. Mas então Jesus traz ensinamentos, e nós lemos aqui no início da pregação. E tudo que Jesus ensinou naquela festa, ele resume
à multidão, como que concluindo e dizendo: o que eu ensinei, o que eu estou ensinando aqui, não é só para os fariseus. O que eu estou ensinando aqui não é só para os ricos. O que eu estou ensinando aqui não é só para os religiosos. O que eu estou ensinando aqui é para todos que se aproximam de mim, diz o Senhor, para todos que querem me seguir, diz Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é a porta estreita da nossa salvação, que é o caminho apertado no qual temos que andar, que é a vida manifesta para cada um de nós, a verdadeira vida que está em Cristo. Então o Senhor olha para aquela multidão, e tudo o que Jesus diz para aquela multidão, e tudo o que Jesus disse naquela festa, eu resumiria em uma palavra, sem a qual nós não temos salvação. E esta palavra é renúncia. 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 Eu não sei quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre renúncia. Mas se nós não renunciamos muitas coisas por amor a Jesus e seu evangelho, nós não temos salvação, irmãos. Nós estamos perdendo o nosso tempo. O assunto é tão sério que certa vez perguntaram a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E a resposta do Senhor foi: esforcem-se. Na verdade, a palavra melhor traduzida é porfiai. Essa palavra porfiai, ela significa um esforço sobre-humano, um esforço incomum. É o que essa palavra no grego significa, e a tradução melhor é porfiai, que significa um esforço tremendo. Então Jesus está dizendo: se esforce tremendamente para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. Muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. Imagine você passando por uma porta estreita, para que você a atravesse. Se você está com uma mochila nas costas, você vai ter que tirar. Você vai ter que abrir mão. Se você está carregando coisas, você vai ter que deixar para trás, que não vai passar, a porta é estreitinha. Imagine, você tem que passar de lado, porque de frente não dá, entendeu? Imagine uma porta bem estreita. É assim, a ilustração é essa, é tão estreita, que para que você passe por ela, você tem que deixar os seus bens. Você não pode passar por ela com os seus bens. Você não pode atravessá-la nem mesmo, acredite, nem mesmo com o seu eu, com o seu ego. Eu ia falar com o seu corpo. E na verdade é isso mesmo. Só que se eu falar corpo, a ilustração ela se esvanece, né? Porque como é que algo sem corpo vai passar por uma porta? Mas é exatamente isso. O Senhor é bem claro, irmãos, quando Ele diz aqui, preste atenção comigo, no versículo de número 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora veja o versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia o quê? A tudo. A tudo. Tudo, pastor, tudo. Não pode ser meu discípulo. Se qualquer coisa na sua vida
toma o lugar de Deus, você não pode ser discípulo de Cristo. Você, aliás, não é discípulo de Cristo. Renúncia. Isso tem sido esquecido, irmãos. Eu tenho visto cada vez menos pessoas dispostas a renunciar. Hoje pela manhã, na reunião aqui que tivemos, do encontro dos ministérios, dos responsáveis por cada ministério, eu disse aqui que eu peço uma coisa a cada um de vocês: que vocês estejam dispostos a se sacrificar pela causa do Evangelho. Fazer sacrifícios. Sabe o que significa isso? Às vezes deixar de comer, às vezes deixar de passear, às vezes deixar de dormir, às vezes deixar um entretenimento de lado, desligar o PlayStation, desligar o Xbox, desligar o DVD, deixar de ir num shopping, deixar de fazer qualquer coisa que esteja interferindo no propósito de Deus para a sua vida. De Deus. Não é no propósito do pastor Alan para a sua vida. Não é no meu propósito para a sua vida. É no propósito de Deus. Deus tem um propósito com a tua chamada. Ele chamou você. Ou você pensa que você está aqui porque você quer? Você não poderia agora estar em casa? De repente você tem um ar-condicionado, ou mesmo que não tenha, diante de um ventilador, no seu sofá, assistindo Fantástico. Você poderia estar lá, não poderia? Poderia. Você poderia ter ido hoje ver um filme no shopping. Você poderia estar tomando um açaí. Você poderia estar fazendo qualquer coisa. Mas você está aqui agora. Está aqui neste lugar que não tem nenhum atrativo. Se você olhar para cima é feio, se olhar para baixo é feio, se olhar para o lado é feio. Não estou falando dos irmãos não, tá? Os irmãos são bonitos. Mas não tem atrativos, não tem ar-condicionado, tem uns ventiladores barulhentos. A gente espera resolver esse problema. Já estamos vendo rebaixamento de teto para que ano que vem a gente possa ter um ar-condicionado, porque a previsão é cada verão ser mais quente que o outro. Então, a gente precisa pensar nisso e mudar isso. Então, mas pense comigo. E no entanto você está aqui. Sabe por que você está aqui? Porque Deus atraiu você. Deus está chamando você. Deus está te chamando, está te atraindo, está te puxando, está te querendo. Está te querendo. Ele quer te salvar, Ele não quer que você pereça. Mas assim como esse mundo perecerá e tudo que nele há, se nós estivermos com o nosso coração nas coisas desse mundo, perecemos juntamente com ele, irmãos. Essa é a verdade. O Evangelho significa renúncia. A boa nova é a seguinte, a boa nova se resume nisso. O Senhor nos convida a não perecermos, a não mais estarmos debaixo da condenação que esse mundo está. Esse mundo está condenado. A ira de Deus se aproxima, rapidamente. Mas o Senhor é amor, Ele não quer nos condenar, Ele quer nos salvar. Então o Senhor abre uma porta estreita, é bem verdade, mas é larga o bastante para salvar a sua alma, para salvar você, a sua família, os que você ama, se tão somente você estiver disposto a renunciar. Certa vez um homem rico, numa viagem turística, dentre muitas que ele fazia, ele soube de um ermitão. Ele soube de um homem que também era rico como ele, e que havia vendido todos os seus bens e dado aos pobres, e estava dedicando sua vida à oração pela sua cidade, pela sua nação
E de vez em quando as pessoas iam até ele pedir oração, pedir aconselhamento. Aquele homem morava dentro de uma caverna. E aquele homem rico, que viajava o mundo gastando seu dinheiro com viagens, quem não gostaria? Não é bom viajar, é ótimo. E entra naquela caverna procurando aquele ermitão e disse assim: olha, eu não podia tirar do meu pacote turístico conhecer você, porque você foi mais rico que eu. E eu queria entender, você tinha mais dinheiro que eu. E no entanto você pega toda a sua fortuna, se desfaz dela, dá para os pobres, ajuda entidades, e agora se recolhe aqui nessa caverna que não tem nada, não tem nenhum atrativo. Eu queria entender por que você fez esse tão grande sacrifício. E aquele ermitão olha para ele e responde: eu também gostaria de entender. Por que o Senhor fez um sacrifício maior do que o meu? E aquele rico respondeu: como assim? Que sacrifício? Eu não fiz sacrifício nenhum. Inclusive o meu carro me deixou aqui na porta, o motorista está me esperando. Foi fácil chegar até você. E o ermitão disse a ele: o meu sacrifício, comparado ao seu, é muito menor. O seu sacrifício que é maior, porque eu abri mão dos bens temporais desse mundo, pelos bens eternos, pelos verdadeiros tesouros. E você abriu mão da eternidade com Deus, pelos bens desse mundo, que são passageiros. Quem é que fez o maior sacrifício? Então, se você pensa que o Senhor nos chama a um grande sacrifício, lembre-se dessa ilustração. No livro em que eu a li, foi escrito como algo que realmente aconteceu. Quem faz o sacrifício maior, senão aquele que abre mão da eternidade por causa de bens ilusórios e passageiros, cujos prazeres são momentâneos e ainda trazem depois peso na consciência? Quem faz o sacrifício maior? Seguir Jesus, amados, é algo prazeroso, queridos. João, na sua epístola, diz que os seus mandamentos não são penosos. E é verdade, não são penosos. Tudo que o Senhor nos ensinou, se nós praticarmos, nós descobriremos que cada um desses ensinamentos traz consigo uma libertação, amados. Em primeiro lugar, uma libertação de si mesmo, sabe? Você se liberta do teu ego. Você deixa de ser uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. E como o orgulho destrói a alma das pessoas. E nós vemos isso no primeiro ensinamento que ele dá aqui para o fariseu: olha, quando você for convidado a uma festa, a uma boda, a um casamento, não procure o primeiro lugar, procure o último lugar. Irmãos, ele falou de uma festa, ele não falou de culto não, tá? Eu acho que algumas pessoas aplicam isso no lugar errado. Na igreja, quanto mais perto do altar, melhor. Igual sala de aula, quanto mais perto do professor, mais você vai aprender. Então, ele não se referiu à igreja. Ele está se referindo a uma festividade e dizendo o seguinte: mesmo que você seja alguém importante aos olhos do homem, não se exalte, não se engrandeça, não queira aparecer, não queira roupas luxuosas, coisas caras, suntuosas. Se acomode às coisas simples, às coisas humildes, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não viva pelo ter, viva pelo ser. Não perca a oportunidade de ensinar as pessoas a simplicidade, a humildade, a caridade. Então o Senhor diz: procure o último lugar. E se o dono da festa quiser, ele vai chamar você para se sentar no primeiro lugar. E o Senhor então conclui dizendo, a respeito dessa parábola, versículo de número
11, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o primeiro ensinamento é a renúncia de si mesmo, a renúncia aos títulos, às honras, aos aplausos. Tire isso da sua vida. Pare com isso, porque isso mata você. Isso mata você. Eu sou ser humano como você e eu sei do que eu estou falando. Eu já tive problemas nesse sentido. E eu precisei orar muito, meditar muito na palavra, para me libertar totalmente de qualquer tipo de aborrecimento quando alguém não me chamava de pastor. Mas eu sei que existem pessoas que são ministros do Evangelho e que, se não forem chamadas pelo título, ficam muito zangadas. Certa vez eu já contei aqui, eu fui cumprimentar um bispo e eu esqueci que ele era bispo e eu falei: a paz do Senhor, pastor. Ele não me estendeu a mão e disse: pastor não, bispo. Ah, sim, me perdoe, bispo. Aí ele me apertou a mão. Agora eu já sei que ele não é mais bispo, ele é apóstolo, né? Então, quando eu encontrar com ele, eu não posso esquecer que eu não posso chamar ele de bispo mais, eu tenho que chamar de apóstolo, senão ele vai ficar muito zangado, muito zangado. É uma pessoa que não renunciou a si mesma, não renunciou. Eu não me importo nem um pouco se me chamarem apenas pelo meu nome. Aliás, eu até prefiro, se você quer saber, eu até prefiro. Eu não nasci com esse nome pastor, meu nome é Alan. Tem um nome. Você pode me chamar de pastor se quiser, já acostumou, não tem problema. Mas eu não fico zangado se você... Porque pastorado não é título, pastorado é responsabilidade, é trabalho, é cobrança de todos os lados e principalmente de Deus. Então, meus irmãos, eu sei muito bem que se nós não renunciamos a essas coisas, nós estamos perdidos. Depois Jesus conta outra parábola a partir do versículo 12. E ele fala para que quando nós fizermos uma festa, nós não estejamos convidando pessoas conhecidas que depois podem retribuir. Vejam só, eu não conheço nenhum crente que faça isso. Será que eu ainda vou fazer isso? Mas eu tenho pensado, eu quase fiz nesse Natal, de fazer aqui uma ceia de Natal e convidar moradores de rua para a igreja. Só para eles. E nós vamos ser os garçons. O que vocês acham? Né? Não é para aparecer não é para ficar tirando foto e colocar em Facebook não. Porque se você faz isso não adianta nada, né? Perdeu o galardão. Mas eu não conheço ninguém. Mas o que Jesus quer ensinar com isso? Que façamos tudo nessa vida sem nenhum interesse por trás. Então, se eu dou uma festa, que eu não convide pessoas esperando que me deem presente. Sabe? Que eu já ouvi isso. Ah, eu faço festa, mas eu exijo que leve presente. Se não levar presente, não convido no ano que vem. Sabe? Tive gasto com a festa, gasto disso, gasto daquilo. Se não levar presente, não me convide mais. Não convido mais. Então o Senhor está ensinando exatamente o contrário disso. Se você faz o bem a alguém, não espere retribuição, não espere. Renúncia de novo. Primeiro a renúncia do ego, de querer aparecer. Depois a renúncia de querer algo em troca, né? E depois vem mais uma parábola, a parábola dos convidados. E nós sabemos aqui que é o convite para quê? Para o Evangelho, para a salvação. E aí tem uma ceia preparada. E todos são convidados, mas as pessoas que são convidadas, cada um dá uma desculpa. Ah, eu não posso porque eu tenho um compromisso. Ah, eu não posso porque eu tenho que cuidar da minha empresa. Ah, eu não posso porque eu tenho que viajar. Ah, eu não posso porque eu tenho que me casar. Enfim, cada um dá uma desculpa. E então, aquele
que é o que convida o dono da festa, diz: pois nenhum desses aí é digno da minha festa. Então chame os pobres, chame os aleijados, chame os coxos, chame aqueles que estão marginalizados, eles virão à minha festa. O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Mais uma vez, a renúncia. Essa festa são as bodas do Cordeiro. O Senhor está nos convidando para a vida eterna, irmãos. Só que, se nós ficarmos distraídos com as coisas desse mundo e não nos engajarmos no reino de Deus, porque o reino de Deus não é um lugar para se cruzar os braços, o reino de Deus é um lugar para se trabalhar. Amém? É um lugar para se trabalhar. Então, quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para quê? Para que nós venhamos trabalhar, para que venhamos nos envolver. Você sabe quantos ministérios tem aqui na igreja? Hoje de manhã nós contamos aqui. 25 ministérios temos aqui na igreja. Então que ninguém venha me dizer: pastor, eu não tenho o que fazer aqui, eu não sei o que fazer. Você pode fazer um monte de coisa. Você pode dar aula para as crianças, por exemplo. Estamos precisando de mais professores, para a glória de Deus. Então existem N coisas que você pode fazer. E que você pode se engajar. Só que as pessoas, às vezes elas querem aquilo que aparece. Aquilo que dá destaque. Aquilo que às vezes não é nem o teu chamado. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Como é perigoso eu estar aqui, nesses 3 degraus acima de vocês. Não é perigoso para vocês, é perigoso para mim. Porque se entra no meu coração a ideia maligna, diabólica, de que eu sou superior a vocês, de que eu sou melhor do que vocês, eu perco a minha salvação. Eu estou perdido. O Espírito Santo se entristece comigo e me deixa por conta própria. Então eu preciso cada dia mais me colocar na posição de servo, na posição de escravo. Eu estou aqui para servir vocês. Ainda há pouco eu vi a pastora Nínive limpando aqui o altar. E ela tinha me perguntado: pastor, o senhor quer que passe um pano no altar antes do culto? Porque desde de manhã até de noite empoeirou tudo. E aí eu falei: sim, claro, é uma boa ideia. Mas eu não pensei que ela mesma fosse fazer isso. Ela pegou lá o rodo, colocou o pano de chão, um balde e começou a limpar. E eu estava aqui conversando com um visitante. Na hora que eu vi: não, Nínive, você não, minha irmã, não precisa ser você. E eu olhei ao redor, tantos jovens aí, tantos jovens que viram a mesma coisa que eu vi, e ninguém se prontificou para pegar e fazer o que ela estava fazendo. Às vezes a pessoa chega na igreja e vê um pastor trocando uma lâmpada, vê um pastor limpando o chão, como certa vez aconteceu uma meleca ali que eu não me lembro o que foi, perto lá do banheiro. E eu cheguei aqui, encontrei o pastor Ricardo e o pastor Robson limpando o chão. Lembra disso, pastor Robson? Não me lembro, não sei se o pastor Sandro também. Me lembro bem do senhor e o pastor Ricardo limpando o chão. E olhei ao redor um monte de jovens. E sabe qual é a impressão que eu tenho? Que vocês gostam quando vê a gente fazer isso. Mas eu glorifico a Deus pelos pastores dessa igreja, irmão. Glorifico a Deus. Porque os pastores desta igreja estão aqui para servir e não para serem servidos. E eu digo isso para a glória de Deus. Agora, se você, ao ver uma cena dessa, se acha, olha só, eu sou tão importante que o pastor me serve. Pastor, não quer engraxar meu sapato também, não? Aproveita aí. Já que o senhor gosta tanto de servir, se você toma uma atitude dessa, você também está perdido. Então, queridos, a palavra de Deus para nós hoje é renúncia. Hoje, amanhã e sempre. Quanto mais nós diminuirmos, mais nós crescemos. E o Senhor olha para a multidão e diz: e tem mais. É renunciar também às pessoas que mais você ama. É renunciar à sua mãe, é renunciar ao seu pai, é renunciar ao seu marido, é renunciar à sua esposa, é renunciar ao seu filho, é renunciar à sua filha.
se você amar qualquer uma dessas pessoas mais do que a mim, você não é digno de mim. Nos ensina o Senhor. E aí eu pergunto a você, se você visse qualquer pessoa dizendo uma coisa dessa, o que você diria dessa pessoa? Esse camarada é um megalomaníaco, né? Quem ele pensa que é para dizer que eu tenho que amar mais a ele do que ao meu marido, a minha esposa, aos meus filhos, meus pais? Esse cara é um doido. Mas Jesus disse isso. Você acha que Jesus é doido? Então, meus amados, ou ele era um grande mentiroso, ou ele era um doido varrido, ou então não temos outra alternativa. Ou Jesus é Deus. É Deus! E se você não coloca Deus no devido lugar que Ele tem que ocupar na sua vida, e não renuncia aos seus familiares e à sua própria vida, você está perdido. A salvação está em Deus ocupar o trono do nosso coração, o topo do nosso coração. Mas nós corremos um sério risco de agora mesmo estarmos perdidos, contaminados com esse mundo. Portanto, que venhamos ponderar bastante, porque Jesus, amados, Ele não fazia questão que ninguém o seguisse por seguir. Por isso, quando Ele via grandes multidões, Ele dava uma chacoalhada boa, sabe? Uma chacoalhada daquelas, para ver quem é que ia ficar e quem é que ia embora. E então Ele conta mais duas parábolas. Ele fala da parábola daquele que vai edificar uma torre, e que não deve começar a edificar a torre, sem que tenha certeza absoluta que terá o material de obra e mão de obra também necessário para concluir a obra. Porque senão acontece o que a gente vê às vezes aqui mesmo em São Gonçalo. Uns edifícios que ficaram pela metade e que depois são invadidos e que depois são desapropriados e dá um problema terrível para a prefeitura isso. Por quê? Porque a empresa começou e não teve capital para terminar. E é uma vergonha para aquela empresa. Então Jesus fala, na nossa vida é assim também. Se você quer seguir Jesus, é a melhor opção que você faz. Os seus mandamentos não são penosos. Aparentemente aos olhos do homem são, mas eles não são. Agora, se você anda no caminho que Ele nos ensinou a andar, ao longo desse caminho você vai descobrir que se você não renunciar a tudo que tem, começando por si mesmo, você não vai poder praticar o que Ele ensinou. Não vai conseguir. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quanto mais nós renunciamos, mais felizes nos tornamos. A verdadeira felicidade. Não uma alegria passageira, não uma alegria de coisas materiais, de coisas mundanas. Estas coisas desse mundo estão aí só para nos servir, e não para que nós venhamos nos apropriar delas, compreendem? Então, por exemplo, eu tenho um carro 1.8 completo, quando está calor eu ligo o ar-condicionado, tenho um motor excelente, na estrada deixo um monte de gente para trás. Mas ele é feio, está todo descascando. Eu não ligo nem um pouco, eu só sei de uma coisa, está me servindo, está servindo a minha família. Fui no mercado com a minha esposa outro dia, entrei no corredor lá de materiais de limpeza e falei, eu vou comprar um cheirinho para o carro. Aí a minha esposa falou, só você mesmo, né? Você está querendo enganar quem com esse cheirinho? Cheirinho, carro novo, não vai fazer o carro ficar novo, não. Outro dia eu cheguei lá no mecânico, o carro estava lá, de vez em quando ele faz uma visita, e o mecânico estava com o capô aberto, e tinha duas pessoas olhando para dentro do motor do meu carro, e aí eu falei, algum problema? Não, eu estou mostrando como é bom esse motor aqui. Já não fazem mais carro assim. Se alguém quiser comprar, depois vem falar comigo aqui. Pastor Sandro é o primeiro da fila. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Você não tem que se importar com suntuosidade. Você tem, sabe, está te servindo? Amém. O importante é isso. Não fiquem querendo coisas suntuosas, lindas, maravilhosas, deslumbrantes,
Tudo isso perecerá, queridos. Escolha a melhor parte. Como Maria, que se colocou aos pés de Jesus, e Marta de um lado para o outro, arrumando as coisas da casa, preocupada, e no entanto, o mais importante foi o que Maria escolheu. Amados, vamos escolher a melhor parte. Vamos renunciar a tudo por amor ao Senhor. Reflita nisso. Se entregue ao Senhor, confie nele, e Ele vai conduzi-lo por esse caminho apertado, mas Ele vai conduzi-lo em paz, em alegria, em amor, e no fim você tem a vida eterna, que é a maior das recompensas.